Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe a vida de todos no nome de Jesus. Vou ser bem direto com esse vídeo, bem rápido e bem objetivo para abençoar a sua vida. Como ser usado em profecia e receber o dom de profetizar. Nós vamos falar sobre esse tema hoje, à luz da Bíblia. Eu vou te ensinar, vou te dar uma direção, uma orientação, pausado na palavra de Deus, ok? Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito no canal, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, ative o sino para você estar recebendo as notificações do YouTube. Inclusive aqui na descrição nós temos um curso gratuito, um seminário de unção profética. Eu gostaria que você desse uma olhada lá no curso e fizesse 10 horas ali de aulas onde eu abordo muitos assuntos para você ser um avivalista, um homem cheio da presença de Deus e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. É totalmente gratuito, então vai lá, você não vai perder nada, só vai ganhar. Enfim, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus ou acompanhasse comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo de número 3. Nós vamos falar sobre um assunto que, infelizmente, pouca gente conhece e muita gente desconhece. E por desconhecer, critica muito esse dom, o dom de profetizar. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, no versículo de número 3 ao versículo 5. Nós temos que entender primeiro o que a Bíblia diz para que você venha poder entender sobre esse dom que quem tem sabe que é maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Vamos parar por aqui o versículo 3 e depois a gente prossegue a leitura. Primeiramente você tem que entender o dom de profetizar. Quando você é usado pelo Espírito Santo de Deus para profetizar, primeiramente, ele serve para poder edificar a si mesmo ou edificar a própria igreja, exortar e consolar. Você exorta no sentido de você chama atenção, o profeta, ele mostra o erro e depois traz a solução do erro. Quando o profeta se levanta somente para profetizar, no intuito de acusar o erro, apenas para acusar o erro e não traz a solução, aí quem acusa é o diabo. O acusador é Satanás. Aí Deus não está nesse negócio. Então, como você usar a profecia, o dom que Deus te deu, de forma certa? Se a Deus, você vai sentir que Deus ele vai te dar aquela direção, aquela revelação, você vai se levantar de onde você estiver e vai começar a profetizar. Vai profetizar no intuito de mostrar algum erro ou no intuito de consolar, no intuito de edificar a si mesmo. Inclusive quem profetiza edifica a si mesmo ou edifica a igreja. A Bíblia vai falar que se não houver profecia, a igreja ela se corrompe. Então é necessário ter profecia na igreja. Você vai ver muitas igrejas, muitos pastores, infelizmente, se levantando contra o dom de profecia. Mas se você é um general de Deus e quer ser usado no poder do Espírito Santo, você tem que abrir a boca, ser profeta de Deus e profetizar no tempo e fora do tempo. Não tem tempo para ser usado por Deus. O Senhor, ele nos usa no tempo e fora de tempo. Tempo sem tempo, não tem o tempo exato para o Senhor profetizar. A profecia, ela vem toda vez que a igreja precisa ser edificada. Alguém precisa ser edificado. A profecia vem para uma exortação, ou seja, uma correção, uma direção, aonde o Senhor quer dar uma palavra específica para a igreja se achegar mais na presença de Deus ou para uma pessoa se achegar mais na presença de Deus. Ou seja, o profeta, ele mostra aonde está a ferida e ao mesmo tempo traz a receita, entrega a receita para que aquela ferida venha a ser cicatrizada. A pessoa toma aquele remédio e ali ela tem a ferida cicatrizada. Ou seja, então a profecia tem essas três finalidades, ok? As três finalidades
da profecia? Edificação, exortação e consolação. Principalmente o consolo. A pessoa está chorando, está triste, está desesperada, ela precisa ouvir a voz de Deus, precisa tomar uma direção de algum determinado assunto, e ali o profeta, usado por Deus, ele vai trazer o consolo e trazer uma direção para a igreja ou para a pessoa específica, para alguém específico. Versículo 4 vai falar: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Ou seja, se você está falando em línguas, falando em línguas estranhas, você está automaticamente se edificando. Nesse caso, o falar em línguas, você fala em línguas alto e muitas vezes a pessoa ela está pregando, o pregador, o pastor ou ministro está trazendo uma mensagem. A gente entende o que à luz da Bíblia? Que quando a mensagem está sendo pregada, o pregador já está com a palavra. Então não tem necessidade de eu levantar na hora da pregação, na hora da palavra, para poder profetizar. A não ser que Deus ele traz a mensagem ali para o profeta começa a se ligar com Deus, ele começa a acender e ao mesmo tempo o pregador, tanto com a palavra, com a direção, com a autoridade, ele entenda que é momento de parar ali a pregação para ouvir a profecia. Mas se o profeta ele levantar no meio da palavra para profetizar, aí nesse caso é errado, ok? Há casos e casos, tá? Há casos e casos. Já teve caso de eu profetizar no meio da palavra, mas ali houve um espaço de tempo. Ou seja, Deus me tomou, comecei a falar em línguas, como o pastor já me conhecia, o pregador já me conhecia, e ali ele deu aquele espaço, e eu levantei, entreguei a profecia, e Deus falou poderosamente, o pregador chorou, recebeu, a igreja recebeu, depois o pregador glorificou a Deus, todo mundo acendeu na presença do Espírito, e foi um mover extraordinário. Depois o pregador continuou pregando, trazendo a palavra. Mas, no sentido geral, quando o profeta se levanta, tem que aguardar o momento certo para profetizar. Inclusive a Bíblia diz, se um profeta se levanta, o outro tem que aguardar o primeiro profetizar, para depois vir o segundo ou o terceiro, e assim sucessivamente. Se levanta dois profetas, um exemplo, um começa a profetizar, assim diz o Senhor, tal. O outro também, assim diz o Senhor, não sei o que lá, tal. Ou seja, entra em contradição, então já é obra da carne, ou a pessoa ela entrou para profetizar no momento errado, no momento que não era para ser profetizado, ou a pessoa ela ali está entregando alguma profecia da carne, ou até mesmo pode ser o diabo enganando ali, ser uma profecia. Por isso que a igreja, por isso que nós devemos buscar o dom do discernimento, para a gente não cair nesses erros. O profeta, ele tem por obrigação, ele tem o dom do discernimento, para saber a hora de profetizar, para saber o momento que Deus ele quer falar ali com a igreja ou com alguém dentro da igreja. Então, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aí você vai falar, profeta, mas você falou que quando alguém se levanta para profetizar, ele está se edificando também. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala em línguas, automaticamente ele está se edificando. Mas quando a pessoa ela começa a falar em línguas, e vai falando em línguas, e ela se levanta para entregar uma profecia, automaticamente ela está sendo revestida de unção, revestida de poder, ela está se edificando naquele momento e automaticamente também edificando e abençoando a igreja no nome poderoso de Jesus, ok? No versículo 5 fala, eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba a edificação. O que o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui? Ele diz, eu quisera que todos vocês falassem línguas, muito melhor, muito mais do que profetizar. Por que Paulo fala isso? E depois ele vai falar que o dom de profecia é superior, o dom de profetizar é superior. Primeiro uma coisa, quando você começa a falar em línguas, você está edificando.
E muitas vezes a igreja precisa ser edificada. Muitas vezes você precisa ser edificado. Então, provavelmente, Paulo viu a situação da igreja, que a igreja precisava, alguns irmãos precisavam ser edificados. Ele falou, olha, eu prefiro que vocês falem em línguas. Cada caso é um caso. Naquele caso específico, Paulo teve uma direção e achou por bem que o falar em língua seria muito mais importante. Porque a profecia pode acontecer uma vez ou outra, pode acontecer uma vez ao mês, ou de 15 em 15 dias, ou semanalmente. Já em falar em línguas, não. Falar em línguas você pode falar em espírito 24 horas. Tanto é que Paulo vem falar que nós devemos estar orando sempre em espírito, ou seja, falando em língua em todo o tempo, orando em pensamento, em espírito, com o seu espírito ligado com Deus em todo o tempo. Aí depois ele fala, pois o que profetiza é superior. Por que ele disse isso? Primeiramente, que vocês falassem em línguas seria melhor do que o dom de profetizar. Porque automaticamente, quando a pessoa ela recebe o dom de falar em línguas, automaticamente ela recebe o dom de profecia, o dom de profetizar. Na maioria das vezes, a pessoa é batizada no Espírito Santo, recebe ali o Espírito Santo sobre ela, o revestimento da unção do Espírito Santo, recebe ali o dom de falar em línguas e, ao mesmo tempo, a pessoa tende a profetizar. Às vezes profetiza uma vez só, ou duas vezes no mês, ou uma vez só e não profetiza mais, tá? Não quer dizer que a pessoa é um profeta. Você sabe que Saul, o rei Saul, ele, quando Samuel deu uma direção para ele, ele esteve ali com os profetas, automaticamente ele recebeu o dom ali e profetizou ali na hora e depois não profetizou mais. Tem alguns exemplos na Bíblia de homens que começaram a falar em línguas e começaram a profetizar, tá? Por exemplo, Paulo, quando estava em Éfeso, tinha 12 discípulos que não conheciam ali o dom do Espírito Santo. Paulo colocou as mãos sobre aqueles 12 discípulos, aqueles 12 servos, e automaticamente o Espírito de Deus veio sobre eles e eles começaram a profetizar. Ou seja, cada caso é um caso, mas aqui é um assunto para um outro estudo, para um outro ensinamento, para um outro vídeo, tá? O tema hoje é como ser usado em profecia e receber o dom de profetizar. Você que não tem o dom de profetizar, primeiramente você tem que buscar esse dom a Deus, tá? Lembrando, quem dá o dom é o Espírito Santo de Deus. Você vai buscar os melhores dons, ok? 1 Coríntios 14, 32 fala assim: os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Quando eu falo que você tem que aguardar o melhor momento, você decide a hora que você vai profetizar, ok? Deus vai te dar aquela mensagem do céu, você vai perceber que você vai acender, a unção de Deus vai descer fortemente na sua vida. Eu, por exemplo, quando eu sinto que o Senhor ele quer me usar em profecia, quais os sintomas que vêm sobre mim? O meu coração ele começa a queimar muito e começa a acelerar rapidamente, muito rapidamente. Eu começo a ficar agoniado, e o meu subconsciente, eu começo a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eu começo a suar e eu começo a sentir muita fraqueza e muito desejo de me levantar ali e entregar algo e falar algo no Espírito. É como se você tivesse com raiva de alguém, já viu? Você com raiva e quer explodir naquela pessoa e você não consegue explodir, você se segura, se controla. Ali o teu espírito está sujeito a você. Você decide se você explode ou não. Você decide se você estoura ou não. Você decide se você chama a atenção daquela pessoa ou não. É mais ou menos isso. É um exemplo assim simbólico, lógico, tá? A unção vem, você começa a ser cheio da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, e o Senhor começa a te impulsionar. E ali eu tremo, muitas vezes o meu coração sempre, muitas vezes não sempre, o meu coração queima, começa a queimar, e eu começo a sentir muito agoniado, e as minhas pernas começam a bater, eu começo a ficar muito gelado, a minha cor muda. Eu sei porque quem anda comigo, a minha esposa, por exemplo, ela anda comigo, toda vez que eu vou ser usado por Deus, ela já sabe, o momento que eu vou ser usado por Deus, ali, a hora que Deus ele vai me tomar
em profecia, as pessoas que andam comigo já sabem o momento certo, porque dizem que o meu rosto muda, eu fico gelado, o meu rosto fica branco. Então você vai esperar o momento, na hora certa, Deus vai te dar a mensagem, você vai começar a falar em línguas, vai ligar com Deus, no trono da graça, o teu espírito vai até Deus, você vai se ligar, vai levantar, na hora oportuna, você vai profetizar no momento certo, você vai segurar ali e vai entrar na hora certa. Aí que entra, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não quer dizer que você vai receber a profecia e vai levantar naquela hora para profetizar. Às vezes pode ocorrer, pode acontecer, tá? Mas alguém pode estar tendo uma oportunidade, por exemplo, alguém pode estar trazendo uma pregação. É a mesma coisa a visão. Quando Deus dá a visão, dá o dom do conhecimento e você recebe aquela visão do passado da pessoa ou daquilo que vai acontecer, do futuro, ou até mesmo do presente daquilo que está acontecendo, você guarda, espera o momento certo e você entrega aquela visão para a pessoa no nome poderoso de Jesus. Então guarda aí essa explicação, esses ensinamentos. Para finalizar aqui, espero que você esteja realmente entendendo, ok? Livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Você tem que entender que os dons de Deus é para ter um fim proveitoso, sempre para glorificar e exaltar o nome do Senhor Espírito Santo de Deus. Lembrando que quem distribui os dons é o próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então os dons quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então você vai buscar os dons no Espírito Santo, vai buscar os melhores dons. Se você quer ser usado em profecia, você pode sim buscar para ser usado em profecia com grande poder e com grande glória. Lembrando que muitas vezes esse dom te traz muita perseguição mesmo, principalmente aqueles irmãos ou aqueles pastores que não são usados nessa área. Na maioria das vezes eles vão falar para você: para que ser usado em profecia? Para que tanta profecia? Ele acha que é o bambambam, ele acha que é um profeta, profeta é melhor do que todos os profetas, ele acha que é melhor do que A, B, C. Eu passo por isso, eu já passei por isso e sempre vou passar por isso, porque nem todo mundo entende os dons espirituais. Por isso, eu vou te dar um alerta. Você que está aí na sua igreja, está sendo perseguido, você que não pode profetizar, você que não pode falar em línguas, você que não pode fazer um avivamento aí na sua igreja, sai daí, porque o Espírito Santo de Deus já não entra mais aí há muito tempo. Então sai, pede discernimento, pede uma direção para que você venha a ser usado por Deus, para que você não receba esse dom e não venha enterrar esse dom. O Espírito de Deus está falando comigo aqui, muita gente já recebeu esse dom. Você vai falar: profeta, mas por que eu não profetizo? Porque eu profetizo uma vez só. Porque você talvez esteja se acovardando por causa das circunstâncias que te cercam, na sua igreja, na sua casa, no seu ministério. Então muitas vezes você já recebeu o dom do Espírito Santo de Deus, já profetizou uma vez, duas vezes e não profetizou mais. Aí você pega, enterra aquele dom, enterra o talento, e a Bíblia diz que quem enterrar o talento, Deus ele vai cobrar. Então você deve direção, você deve obediência a Deus, tá? Você tem que sair desse lugar para que você venha para um lugar aonde o Espírito de Deus venha fazer a obra completa na sua vida, no nome poderoso de Jesus. Se você quer entender mais sobre esse e outros assuntos concernentes aos dons espirituais, eu gostaria de te convidar para você participar conosco num grande evento, Sala de Unção Profética. Vai ser uma sala de profetas no dia 12 e no dia 13, online, de agosto, onde você vai estar comigo numa sala somente para homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, onde eu vou estar ministrando uma transferência de unção para a sua vida no nome de Jesus, tá? O link está aqui embaixo, você clica no link, adquira o seu ingresso muito barato, ok? A gente está com uma promoção, você entrando na nossa mentoria, vai pagar R$50 e ali você vai ganhar automaticamente, vai ganhar um ingresso com acesso livre a esses 2 dias da sala de profeta, ok? É uma escola de unção profética, na verdade, tá? Você vai adquirir a mentoria,
Você vai ficar 6 meses ali comigo, pagando R$50 por mês, e automaticamente você vai estar recebendo esse acesso para essa escola, para essa sala profética. Vai ser muito forte, vai ser muito poderoso o que Deus ele vai fazer nas nossas vidas no nome de Jesus. Se você deseja adquirir mais conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, conhecer mais a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a nossa faculdade de teologia EAD, onde você pode estar fazendo a faculdade de qualquer lugar, à distância, tá? Teologia na promoção, R$183, tá? O valor, assim, extraordinário. Você não vai encontrar esse valor em lugar nenhum e automaticamente você vai receber aí o seu diploma, certificado, com o histórico, já com a sua carteira, ok? E você vai estudar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus possa abrir o seu coração para que você possa receber os melhores dons e ser usado poderosamente na sua igreja. Se você precisa de uma cobertura espiritual, aqui no link nós temos um grupo de oração gratuito, onde você pode estar participando do nosso ministério. Ministério Fogo do Espírito Santo, Holy Spirit Fire, ok? É gratuito, você clica no link, entra agora no grupo, no nome de Jesus, e você vai estar debaixo da minha cobertura espiritual. Eu, pastor Fábio de Mello, o profeta do desmanche espiritual, estarei aqui para te ajudar a você crescer no poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Shalom, shalom.